Olá, queridos, povo lindo, povo amado de Jesus, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador. Mais uma sexta-feira e nós estamos aqui para trazer uma palavra de Deus para a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua história. Nunca se esquecendo que nós somos a Igreja Batista do Bom Retiro, o nosso endereço é Curitiba, Paraná. Rapidamente, compartilha essa mensagem, dá um like também nessa mensagem aí. Se você não é inscrito no canal da Igreja Batista do Bom Retiro, se inscreva. Não deixe de participar daquilo que Deus está fazendo através da tua vida e da nossa vida, realmente para alcançarmos pessoas, para expandirmos o reino de Deus aqui na terra. E eu quero começar orando com você nessa noite. Eu quero liberar uma palavra de bênção sobre a tua vida, sobre a tua família e sobre a tua casa. Eu quero te convidar nesse momento, coloque a mão no teu coração, pode ser sentado, realmente como você está, em pé, de joelho, como você desejar, mas não deixe de orar. Vamos orar junto? Então, Pai querido, muito obrigado, Pai. Obrigado pela vida, obrigado por essa noite, por podermos nos reunir novamente nas nossas casas, para cultuarmos, para adorarmos o Teu nome. E queremos pedir agora, Pai, que o Senhor fale conosco, aplique a Tua palavra nos nossos corações, nos encha nessa noite de fé, nos encha nessa noite de esperança, nos encha nessa noite de alegria, Pai, mas ministre no nosso coração os Teus sonhos, Pai, o Teu desejo, o Teu projeto de vida para nós. Queremos alinhar nessa noite o nosso coração ao coração do Senhor. Fica conosco, Pai, e marca a nossa vida, marca a nossa história nessa noite. Nós oramos assim, no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Agora você pode se assentar, respira fundo. E essa noite eu quero convidar um pastorzão, ele é um amigão meu. Temos caminhado há alguns anos já, desde 2009, temos caminhado junto e ele agora também está aqui na Igreja Batista do Bom Retiro, faz parte aqui com a gente, tem nos ajudado muito já no Ministério de Intercessão e também vai nos ajudar muito no Ministério da Palavra. Eu quero convidar o pastor João, um grande amigo meu, quero orar. Fique atento que Deus vai falar com você nessa noite. Pensa num homem de Deus aí que sempre me abençoou e tem me abençoado, ele, a família dele. E eu quero convidar você a estar orando agora pela vida do pastor João e pedindo realmente a bênção de Deus e abra o teu coração para aquilo que Deus vai fazer nessa noite. Pai querido, eu quero colocar a vida do teu filho agora diante do Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida do pastor João, na Ivete, nos seus filhos, na sua casa. Mas agora, Pai, usa o teu filho. Que o teu filho se esconda atrás da cruz e que o teu nome seja honrado, glorificado aqui nesse altar, Pai. Que a palavra que sai dos lábios do teu filho venha realmente como um marco no nosso coração, venha despedaçar o pecado, a escravidão e a mentira, e que possamos sair daqui transformados, cheios da tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Agora você pode se assentar, pastorzão. Fique à vontade. Amém. Obrigado, pastor Marcos. É uma alegria poder estar aqui nessa noite para ministrar a palavra do Senhor. Como é gostoso, né, a gente poder estar na presença do Senhor, a gente aprender com a palavra do Senhor, isso é muito gratificante. Mas também uma responsabilidade, né? A gente tem essa responsabilidade de transmitir a verdade para a igreja, para todos aqueles que estão nos assistindo nessa noite. Eu quero orar mais uma vez, antes da gente iniciar a palavra, pedir que Deus possa nos direcionar, que Deus possa nos conduzir nessa ministração e que a vontade dEle seja feita na sua vida e na minha vida, tá bom? Vamos orar mais uma vez? Queria convidar você a fechar os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu quero te agradecer por estar aqui na tua presença. Obrigado pela oportunidade, pelo privilégio que o Senhor está me dando de poder ministrar a sua palavra. Quero, Pai, nesse momento dizer que o Senhor tem toda a liberdade para poder, Pai, agir aqui neste lugar. Usa, Pai, a minha vida como um instrumento do Senhor, como um canal de bênção para abençoar a tua igreja. É assim que eu oro e já te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar nessa noite um pouquinho sobre trocando o certo pelo duvidoso. Quantas vezes a gente não troca o certo pelo duvidoso? Quantas vezes a gente fica em dúvidas com algumas coisas que realmente a gente não sabe se é certo ou não, e a gente acaba fazendo aquilo que está no nosso coração, a gente acaba fazendo aquilo
que vem na nossa mente naquele momento. Então, nessa noite eu queria trazer alguns exemplos bíblicos de pessoas que trocaram o certo pelo duvidoso, né? E que a gente possa, nessa noite, aprender com essa palavra. E eu quero começar usando o texto base de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12, que diz assim: assim, aquele que julgue estar firme, cuide-se para que não caia. O que essa palavra está nos ensinando, o que esse texto está nos ensinando, é que a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que fazemos. Muito cuidado com a nossa caminhada cristã. Muitas vezes nós achamos que estamos firmes. Muitas vezes achamos que a gente está seguro, que a gente já tem o conhecimento necessário, então a gente não precisa tomar cuidado. A gente vai meio que no embalo. Mas a palavra de Deus nos ensina que não é assim que funciona. Muitas vezes a palavra de Deus vai nos dizer que a gente precisa vigiar, que a gente precisa cuidar para que a gente não caia. E esse texto está dizendo exatamente isso, né? Então, eu às vezes me julgo, não, eu estou firme, nada vai acontecer comigo. Mas a palavra de Deus diz: cuide-se para que não caia. Então nós precisamos tomar muito cuidado com a nossa soberba, né? Soberba é pecado. Então a gente acha que tem um autoconhecimento, mas a gente precisa então tomar esse cuidado para não cair em tentação, para não fazer as coisas do nosso jeito, mas do jeito de Deus. E eu quero aqui também trazer aqui uma palavra. Aqueles que não assistiram ao Congresso para a Família que nós tivemos aqui em agosto, no finalzinho de agosto, nós tivemos aqui na IBBR o Congresso para Famílias. E nesse congresso, o pastor Ricardo Vasconcelos, que foi o palestrante, ele ministrou em nossas vidas. Ele trouxe muitas palavras abençoadoras. Inclusive, se você não viu ainda essas ministrações, lá no canal da IBBR, no YouTube, essas mensagens estão lá gravadas, você pode ver e você vai ser muito abençoado, né, com essa palavra. Mas no sábado, quando ele estava ministrando aqui para os jovens, ele falou uma frase que me chamou a atenção. Ele estava, nesse contexto dessa frase, ele estava falando para os jovens o perigo da gente se relacionar com pessoas descrentes. É o que o texto de 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14, diz: não se ponham em julgo desigual com descrentes. E nessa palavra, ele estava então ensinando os jovens que nós precisamos tomar cuidado para não se relacionar com descrentes. Por quê? Porque nós vamos ter consequências lá na frente. Nós vamos ter problemas sérios, né? E aí, então, ele cita uma frase que me chamou muita atenção. E essa frase foi a que me inspirou fazer essa palavra, essa ministração, a escrever essa palavra e poder trazer para vocês um pouquinho sobre o conhecimento de trocar o certo pelo duvidoso. E ele diz, então, nessa frase o seguinte: você pode casar com pessoas que são descrentes. Aliás, muitas pessoas vão se aproximar de você e vão dizer: não, mas eu casei com pessoas que não têm a mesma fé e deu certo. E aí então ele diz: nem tudo que deu certo significa que é o certo. E essa frase me chamou muito a atenção, porque essa frase, ela nos ensina que, num primeiro momento, nós achamos que deu certo. Num primeiro momento, nós achamos que a palavra de Deus
ela é a verdade. Aliás, o pastor Lobo tem aqui uma frase que ele sempre diz assim: você que diz que tem certeza daquilo que você faz, você não tem certeza. A única certeza que nós temos é a palavra de Deus, que é a verdade. Então, a gente precisa entender que tudo que nós formos fazer, nós precisamos consultar a palavra de Deus. Nós precisamos pedir para o Senhor, em oração, o que eu devo fazer, e Ele vai te mostrar na palavra o que você deve fazer. Então, essa frase do pastor Ricardo me chamou muita atenção. E é verdade, porque tudo aquilo que nós fazemos que deu certo no primeiro momento, não significa que é o certo, né? E como o pastor Lobo diz, aquilo que eu tenho certeza não é certeza, né? Então nós precisamos entender que a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus, o que ela diz é o certo. Eu lembro que eu estava indo para um congresso em Foz do Iguaçu e normalmente eu utilizo sempre a mesma mala. E nessa viagem eu resolvi trocar de mala. Eu resolvi ir com uma outra mala que eu tinha ganho. E a princípio eu olhei assim, era do mesmo tamanho, porque eu sempre levo uma mala pequena, deixo lá no compartimento de bagagem em cima do avião, né, para não poder ter custo com despacho de bagagem, enfim. E aí eu troquei de mala e entrei no avião, coloquei a mala lá, tranquilo, sentei, coloquei meu foninho de ouvido, comecei a escutar ali uma música, né, um louvor. E aí, antes do avião decolar, eu lembro que a aeromoça, ela passa nos compartimentos e fecha os compartimentos do avião. E aí não fechou o compartimento, né, que estava ali do meu lado. E a moça fez aquela pergunta básica: de quem é essa mala? E aí você imagine a vergonha que eu passei, né? Levantei o dedinho assim meio acanhado e falei: moça, é minha. E ela falou: então, essa mala não pode, né, estar aqui, ela precisa ser despachada. Enfim, para encurtar a história, eu sei que eles mesmos despacharam a mala, eu não tive custo nenhum, né? Então, assim, quando eu saí de casa, a princípio, eu tinha certeza que ia dar certo. Aquilo para mim era o certo. Mas, quando eu cheguei lá no avião, quando a moça fechou o compartimento das bagagens, não deu certo. Eu tive consequências, né? Eu não paguei pelo despacho da mala, tudo bem, foi uma bênção de Deus. Mas eu passei vergonha, né? E quando eu fui sair do avião, quando a gente chegou em Foz do Iguaçu, eu saí meio mocadinho, bem quietinho, correndinho, para que ninguém olhasse para mim. Eu estava morrendo de vergonha. Então, a gente às vezes acha que está fazendo o certo e troca o certo pelo duvidoso, né? E eu quero aqui trazer algumas passagens bíblicas de decisões que nós precisamos tomar na vida. Porque muitas vezes a gente fica pensando, mas pastor, tudo que eu vou fazer, qualquer decisão que eu for tomar, eu preciso consultar a Bíblia? Eu preciso consultar a Deus? Sim, você precisa consultar a Deus. Você precisa consultar a Bíblia, porque a Bíblia ela tem resposta para todas as nossas perguntas, questionamentos, né, indagações. Então, eu preciso sim consultar a Bíblia e a Deus. Por exemplo, tem muitas pessoas que são calvos, né? Tem às vezes problema de calvície. São os chamados carecas, né? E não fique triste por isso, porque Eliseu também era careca.
Mas, às vezes, a pessoa fica, e aí, o que eu faço? Faço o implante ou não faço? Aí você vai dobrar o seu joelho, se você tiver condição financeira, e se Deus colocar paz no seu coração, você vai lá e faz o implante. Mas não fique constrangido por causa disso. Por quê? Porque Deus vai amar você do jeito que você é, né? É só para melhorar a sua autoestima. Por exemplo, no meu caso, eu tenho cabelo branco, então eu pinto o cabelo ou não pinto o cabelo? Homem de cabelo pintado é feio, né? Na minha opinião, eu já não gosto. Mas a palavra de Deus diz, lá em Provérbios capítulo 16, verso 31, que o cabelo grisalho é uma coroa de esplendor, e se obtém mediante uma vida justa. Então eu posso dar um glória a Deus, né? Porque o meu cabelo grisalho é uma coroa de esplendor. E se eu tenho esse cabelo grisalho, é porque eu obtive mediante uma vida justa. Então, isso me alegra o coração. Então, a gente pode buscar na palavra de Deus que a gente vai encontrar a resposta. Uma outra brincadeira que a gente sempre faz, né? Qual time eu vou torcer? Né? Aqueles que não têm time nenhum, qual time que eu vou torcer? Está na Bíblia, pastor? Posso consultar a Bíblia para saber qual time eu devo torcer? Bem, você pode consultar, né? Vai encontrar lá ser de Santos porque eu sou santo, né? Você pode querer achar que vai torcer para os santos, mas tem lá em Atos capítulo 6, verso 5, um amigo de Paulo que se chama Timão. Então, hoje nós sabemos que aqui no nosso país, quem é o Timão? É o Corinthians. Mas Timão pode ser qualquer time. É o time que você torce. Por exemplo, Paraná Clube. Para você que torce Paraná Clube, hoje você diz que o Paraná Clube é um timão. O Curitiba, líder da Série B, né? É um timão. Para mim é um timão. Então, o timão é aquele time que você torce. Então, brincadeiras à parte, né? Eu trouxe aqui algumas ilustrações, só para a gente entender que, às vezes, pastor, mas isso é tão fútil. Eu vou perguntar para Deus isso, será que não é melhor eu fazer? Não, primeiro você pergunte para Deus. Isso é muito sério, porque você está se submetendo a Deus. Você está dizendo para Ele, Senhor, eu quero que o Senhor me dê uma direção, eu quero que o Senhor me dê um caminho, eu quero que o Senhor me dê uma resposta, porque eu não quero errar. E muitas vezes a gente se defronta com situações que realmente nós não podemos errar. Por exemplo, eu estou numa idade que eu não posso mais errar. Eu tenho que estar fazendo, eu preciso estar fazendo aquilo que Deus quer que eu faça. Por isso, eu sempre pergunto para Ele, Senhor, isso aqui é bom ou é ruim? Tem alguma palavra que possa me mostrar qual é a direção? E sempre vai ter uma palavra. Porque se você for de acordo com a palavra de Deus, eu tenho certeza absoluta que lá na frente você vai encontrar dificuldades, vai encontrar obstáculos, né? Porque Jesus diz isso, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E aí você vai encontrar essas dificuldades, esses obstáculos, e você vai lembrar da palavra que Deus te deu. E você vai se fortalecer com essa palavra e você vai poder ter bom ânimo para poder vencer essa dificuldade. Então é muito importante a gente tomar decisões na nossa vida baseado na palavra de Deus, baseado na vontade de Deus. Isso é muito importante, né? A Bíblia diz que nós nos enganamos porque não conhecemos as Escrituras nem o poder de Deus. Está lá em Mateus capítulo 22, verso 29. Nós nos enganamos porque não conhecemos. Tudo que nós vamos fazer, nós precisamos adquirir conhecimento. Nós precisamos conhecer antes de poder fazer. Nós precisamos ter esse conhecimento, pelo menos básico,
para poder fazer aquilo que é certo, aquilo que Deus quer que a gente faça. Então, a Bíblia já está aqui nos alertando. E ela também diz, lá no Evangelho de João, capítulo 8, verso 32, que se nós conhecemos a verdade, ela nos libertará. Conhecer a verdade é muito importante. Se o meu coração não estiver na verdade, a graça de Deus não virá sobre mim. Nós, aqui na IBBR, eu faço parte também do Ministério de Integração, e todo domingo nós temos um encontro às 8h30 da manhã até às 9h30. E nesse encontro nós preparamos a pessoa para o batismo. Por que nós fazemos esses encontros? Para que você conheça a verdade. E além dos encontros, nós ainda discipulamos essas pessoas durante a semana. E aí você vai conhecer a história dessa pessoa. Você vai conhecer a vida que ela teve, a vida que ela vive. E aí a gente vai poder, então, através da sua vida, do que está acontecendo, a gente pode, então, aos pouquinhos, introduzindo a palavra de Deus na vida dela. E quando chegar aqui, depois do 12º encontro, quando ela for se batizar, quando ela for fazer essa profissão de fé publicamente para a igreja, que realmente ela aceitou Jesus Cristo e que ela crê que Jesus é o Filho de Deus, ela vai estar entendendo o que ela está fazendo. Então, se ela não conhecer a verdade, como que ela vai poder se batizar? Se ela não adquirir esse conhecimento, como que ela vai poder, aqui, diante da igreja, fazer essa profissão de fé? Ela vai dizer, puxa, mas eu estou dizendo aqui, talvez uma frase que eu decorei, Jesus Cristo é o Filho de Deus, mas como assim? Como que ele pode ser Filho de Deus? E é nesses encontros que nós vamos aprender que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus já existia antes, né, do seu nascimento, que Jesus estava com Deus lá na criação. Então, é muito importante a gente entender que nós precisamos conhecer a verdade e ter um coração sempre submisso ao aprendizado. Nós precisamos ter um coração sempre aberto para o conhecimento, porque esse conhecimento é que vai nos ajudar a fazer aquilo que é certo. Tem uma frase, né, do Mário Sérgio Cortella, o filósofo. Ele diz assim: não é a morte que me importa, porque ela é um fato. E realmente a morte é um fato. Isso a gente não vai poder fugir disso, né? A morte é a coisa mais certa que tem, né? O que me importa é o que eu faço da minha vida enquanto minha morte não acontece, para que essa vida não seja banal, superficial, fútil, pequena. Então, o que ele está dizendo aqui? Que nós precisamos fazer, enquanto estamos aqui na terra, fazer o nosso melhor. Enquanto a morte não chega, enquanto Deus não nos chama, nós precisamos fazer o nosso melhor. E fazer o nosso melhor em cima do conhecimento, em cima da verdade, em cima daquilo que Deus quer para cada um de nós. Eu quero mostrar aqui alguns exemplos bíblicos de pessoas que tomaram decisões sem consultar a palavra de Deus. Decisões que naquele momento eles achavam que era o ideal, que não tinha nada a ver. Já viu aquela frase? Já ouviu aquela frase? Ah, isso aqui não dá nada, não tem nada a ver. Vai ter consequências, vai ter problemas lá na frente. A consequência é inevitável. Nós não conseguimos fugir disso. A Bíblia diz que os nossos pecados, eles são perdoados. Na primeira carta de João, capítulo 1,
No verso 9 diz que se nós confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. E Ele vai nos perdoar. E como diz Miqueias capítulo 7, Ele vai jogar os nossos pecados lá nas profundezas do mar, do esquecimento, porque nós já pedimos perdão. Mas as consequências, elas vão nos acompanhar. Por quê? Porque nós precisamos olhar para as consequências para não errar mais, para não tomar decisões erradas, para não fazer mais a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Então, esse primeiro exemplo que eu quero trazer para vocês está em Gênesis capítulo 3, do verso 1 até o 6. E o texto diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão. E vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. Esse texto mostra o quê? Adão e Eva fazendo aquilo que Deus disse para eles não fazerem. Eles estão fazendo aqui aquilo que a serpente falou para eles fazerem. Estão dando ouvidos a outros e não a Deus. E qual foi a palavra que motivou eles a tomar essa decisão? Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão. Puxa, nós vamos comer do fruto, então os nossos olhos vão se abrir. Mas como era a vida de Adão com Deus lá no paraíso? Como era a vida deles lá no paraíso? Era uma vida de relacionamento íntimo com Deus. Eles se relacionavam intimamente com Deus. Eles estavam face a face com Deus, ouviam a voz de Deus. A Bíblia diz que todo dia, à tardinha, Deus ia lá visitar eles. Então, o que aconteceu aqui, irmãos? Eles tomaram uma decisão errada. Trocaram o certo pelo duvidoso, porque Deus disse para eles: não coma do fruto desta árvore. A princípio, deu certo? Deu. No versículo 7 desse mesmo capítulo, o que diz lá? Que os olhos dos dois se abriram. Então, no primeiro momento, deu certo. Eles comeram do fruto e os olhos deles se abriram. Mas qual foi a consequência de eles terem comido do fruto? Está lá em Romanos capítulo 5, verso 12. O pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você toma uma decisão, você não está só se prejudicando. Você está prejudicando também quem está ao seu redor. Por exemplo, um chefe de família, né? O pai, o sacerdote do lar. Se você tomar uma decisão fora do propósito de Deus, fora da palavra de Deus, você vai levar consequências gravíssimas, não só para você, mas para toda a sua família, para os seus amigos, para aqueles que o amam. Então a Bíblia é muito clara quando diz que o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos. Então todos nós vamos morrer. E não era o propósito de Deus lá no início. Mas o pecado originou, o pecado trouxe essa consequência. Eu quero trazer aqui outro exemplo, que está lá
no livro de Juízes, capítulo 9, do verso 1 até o 6. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi aos irmãos de sua mãe Siquém, e disse a eles e a todo o clã da família de sua mãe: pergunte a todos os cidadãos de Siquém: o que é melhor para vocês? Ter todos os 70 filhos de Jerubaal governando sobre vocês, ou somente um homem? Lembre-se de que eu sou a própria carne. Lembre-se de que eu sou a sua própria carne. Os irmãos de sua mãe respiram tudo os irmãos de sua mãe repetiram tudo aos cidadãos de Siquém. E estes se mostraram propensos a seguir Abimeleque, pois disseram: ele é o nosso irmão. Deram-lhe 70 peças de prata tiradas do templo de Baal-Berite, as quais Abimeleque usou para contratar alguns desocupados e vadios, que se tornaram seus seguidores. Foi à casa de seu pai, em Ofra, e matou seus 70 irmãos, filhos de Jerubaal, sobre uma rocha. Mas Jotão, filho mais novo de Jerubaal, escondeu-se e escapou. Então todos os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo reuniram-se ao lado do carvalho, junto à coluna de Siquém, para coroar Abimeleque rei. O que aconteceu aqui? Abimeleque matou os 70 irmãos para se tornar rei de Siquém. Deu certo? Deu. Ele se tornou o rei de Siquém. Mas quais foram as consequências disso? Lá em Juízes capítulo 9, do verso 23 a 24, diz assim: Deus enviou um espírito maligno entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e estes agiram traiçoeiramente contra Abimeleque. Isso aconteceu para que o crime contra os 70 filhos de Jerubaal, o derramamento do sangue deles, fosse vingado em seu irmão Abimeleque e nos cidadãos de Siquém, que o ajudaram a assassinar os seus irmãos. Então, ele se tornou rei? Sim, deu certo no primeiro momento. Mas a consequência foi que desagradou a Deus e ele então destruiu todo aquele povo. Outro exemplo que eu quero trazer aqui para vocês é do rei Salomão, que está lá em 1 Reis, capítulo 11, do verso 1 ao 3. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações sobre as quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou com 70 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. Num primeiro momento, deu certo? Deu. Salomão conseguiu casar com essas mulheres, conseguiu ter uma vida amorosa com elas. No primeiro momento, deu tudo certo. Mas qual foi a consequência de tudo isso? Qual foi o fim de Salomão? Aí que nós precisamos parar para pensar. Quando Salomão ele desobedece a palavra do Senhor, ele está dizendo assim: eu não me importo com isso. Eu não me importo. Eu vou fazer do meu jeito. Mas a consequência de Salomão foi que as mulheres com quem ele se casou, que estavam fora do propósito de Deus, elas levaram ele a desviar-se dos caminhos do Senhor. O jugo desigual é aquilo que o pastor Ricardo ministrou aqui para os adolescentes, para os jovens, para todos nós. No primeiro momento deu certo? Deu, mas não significa que é o certo. Aqui não é o certo. Nós precisamos, então, andar de acordo com a palavra de Deus. Eu quero trazer aqui um último exemplo, que está lá em Mateus, capítulo 26, 14 a 16. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes,
Dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me darão se eu entregar a vocês? E eles lhe fixaram o preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Deu certo aqui? Deu. Ele ganhou 30 moedas de prata. Mas foi um pagamento lícito? Foi um dinheiro limpo que ele ganhou? Não. Foi um dinheiro sujo. Tanto é que a Bíblia, mais para frente, vai dizer que esse dinheiro não foi aceito no templo. Foi comprado lá um terreno para que os estrangeiros pudessem ser sepultados. Então, num primeiro momento, deu certo. Ele achou que poderia pegar essas 30 moedas de prata e ser feliz. Quantas vezes a gente acha que pegar um pouquinho a mais não vai dar nada? Quantas vezes você está ali na panificadora, no supermercado, você dá uma nota de 50 e ela te dá um troco de 100 e você não fala nada. Aí você sai do mercado, sai da panificadora e você diz assim: oh, glória, Deus me abençoou, olha só, ganhei em dobro, né? Mas você não ganhou, você perdeu. Judas perdeu. Qual foi a consequência dele ter tomado essas 30 moedas de prata? Dele ter negociado a vida de Jesus por um dinheiro que não era limpo, não era lícito. Qual foi a consequência disso? Mateus capítulo 27, do verso 1 até o 5, vai dizer que Judas ficou depois desesperado. Ele foi tomado de remorso e enforcou-se. Ou seja, ele tirou a sua própria vida. Por quê? Porque ele tomou uma decisão errada. Quantas vezes nós tomamos decisões erradas? Quantas vezes nós tomamos decisões que lá na frente, num primeiro momento deu certo, mas lá na frente a gente coloca a mão na cabeça e diz: puxa, que besteira que eu fiz. Por que eu fiz isso? Por que eu não fiz diferente? E eu quero concluir esta mensagem dizendo o seguinte: tem jeito para você que tomou decisão errada. Talvez você esteja se perguntando: pastor, e agora o que eu faço? O que eu faço, pastor? Eu já tomei a decisão, e a decisão não foi a certa, eu tomei a decisão errada. O que eu faço agora? Bem, tem decisões que você tomou que você pode reverter, né? Que são reversíveis. Você pode parar, romper e começar de novo. Mas tem decisões que você tomou na sua vida que são irreversíveis. Não tem mais como voltar atrás. Agora você vai ter que conviver com as consequências. Olhar para elas e aprender com elas, para não tomar mais nenhuma decisão de acordo com a tua vontade, mas de acordo com a vontade do Senhor. Então a primeira dica que eu dou para você é: reflita nas palavras de Deus antes de tomar uma decisão. O que Deus quer não é que a gente faça somente aquilo que é certo, mas que nós possamos enxergar qual é o propósito de Deus naquilo que eu estou fazendo. Então, nós precisamos refletir nas palavras de Deus. No livro de Salmos, o salmista já nos orienta que nós precisamos meditar na palavra de Deus quando? De dia e de noite, ou seja, sempre. Então, toda decisão que eu for tomar,
eu preciso consultar a palavra de Deus. E todas as respostas estão lá. Deus vai te dar uma direção diferente, Deus vai te dar um caminho diferente, e você vai ser feliz. Você vai fazer aquilo que é certo. Não só vai dar certo, como você vai fazer aquilo que é certo. A segunda dica que eu dou para você é: tome uma decisão. Simplesmente conhecer a palavra de Deus não adianta, é preciso colocar em prática do que realmente cremos. Tiago vai dizer que nós não podemos ser somente ouvintes da palavra de Deus, mas nós precisamos ser praticantes da palavra de Deus. Então, para isso eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso decidir a fazer as coisas conforme a vontade de Deus. Ah, pastor, eu estou orando e Deus não me responde, Deus está demorando para responder. Pois é, tem coisas, tem respostas que vão vir rápido. Tem respostas que vão demorar um pouco mais. Mas não tome a sua decisão, tome a decisão que Deus quer que você tome. E Ele vai te mostrar. Então, tomar uma decisão é ter uma atitude. A partir de hoje, eu só vou tomar decisões baseado na palavra de Deus. A terceira dica que eu dou para você é, antes da terceira dica, eu queria aqui trazer mais uma frase do Mário Sérgio Cortella. Ele diz assim: tem que ter esperança ativa, aquela que é do verbo esperançar, não é do verbo esperar. O verbo esperar é aquele que aguarda, enquanto o verbo esperançar é aquele que busca, que procura, que vai atrás. O que ele está nos ensinando aqui nessa frase é que nós precisamos correr atrás. Paulo vai dizer que a verdadeira esperança não é aquela que nós vemos. A verdadeira esperança é aquela que nós não vemos. Então, eu não posso só ficar esperando. Eu preciso agir, eu preciso tomar uma decisão. E qual é a minha decisão? Qual é a minha ação? É dobrar os joelhos e falar com Deus. Senhor, qual é a decisão que eu preciso tomar aqui? Qual é a tua direção? A terceira dica que eu dou para vocês, para a gente encerrar esta palavra: busque conselhos com pessoas que têm a mesma fé e visão. Provérbios, capítulo 15, verso 22, vai dizer que os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Nós precisamos andar com pessoas que têm a mesma fé, que têm a mesma visão. Não estou aqui querendo dizer que você tem que excluir aqueles que não têm a mesma fé, que não têm a mesma visão, não. Esses nós andamos, caminhamos juntos para poder apresentar Jesus, para poder levar o Evangelho, para poder dizer para ele: ó, tem uma pessoa que pode transformar a sua vida, assim como transformou a minha, essa pessoa é Jesus. Então, essas pessoas que não têm a mesma fé e visão, nós evangelizamos, cumprimos aquilo que Mateus capítulo 28 nos ordena, que nós precisamos ir, levar o Evangelho, né, ensinar essas pessoas, batizar elas. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Mas, quando a gente precisa buscar conselhos, a gente precisa andar com pessoas da mesma fé e visão. É o que a palavra de Deus nos ensina. Por quê? Porque a gente vai poder ter a mesma sabedoria. A gente vai poder orar junto, a gente vai poder decidir juntos. E para encerrar, eu quero aqui fazer uma paráfrase da frase que o pastor Ricardo trouxe para a igreja. A frase que ele disse:
faça o que é certo para que dê certo. A frase que ele usou é: aquilo que deu certo não significa que é o certo. E eu digo para você, faça o que é certo para que dê certo. Comece hoje a fazer aquilo que realmente é o certo. Comece hoje a ter uma disciplina diária de buscar a presença de Deus. Não sei qual é o melhor horário para você. Para mim, é sempre de manhã, porque eu gosto de entregar as primícias ao Senhor. É onde eu posso orar, onde eu posso dobrar os meus joelhos, onde eu posso colocar aquilo que o meu coração sente, as minhas dificuldades, os meus problemas, as minhas necessidades. E num segundo momento, aí eu leio a palavra de Deus, porque aí eu quero que Deus fale comigo aquilo que eu preciso fazer. Então, oração, nós falamos com Deus. A leitura da palavra, Deus fala conosco. Então, não sei qual é o teu melhor horário, mas crie essa disciplina. Fale com Deus, deixe Deus falar com você. Não tome nenhuma decisão que não seja da vontade do Senhor. Porque se você fizer isso, eu tenho certeza absoluta que você vai ser mais do que vencedor, como diz a palavra de Deus. Você vai ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu quero convidar você agora, nesse momento, a fechar os seus olhos. Eu quero convidar você que está aí nos assistindo na sua casa, a fechar os seus olhos, para que você possa refletir nessa palavra dessa noite, para que você possa pedir para o Espírito Santo trazer à sua memória tudo aquilo que você fez de errado, e que nesse momento você possa pedir perdão para Deus, porque você tomou a sua decisão e não a decisão de Deus. Mas que a partir de agora você quer começar uma nova vida, você quer começar um novo caminho, você quer fazer agora as coisas tudo certinhas. Então, eu quero convidar você a orar comigo nessa noite. Você que está aqui presente, que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e quer, a partir de hoje, tomar decisões baseadas na palavra de Deus, eu quero convidar você também a orar junto comigo. Você que está aí nos assistindo na sua casa, você também que não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero que você ore comigo. Eu quero que você entregue a sua vida nessa noite para Jesus e diga a Jesus: eu quero que você tome o controle da minha vida. Como disse Paulo em Gálatas capítulo 2, não quero mais eu viver, mas eu quero que Cristo possa viver em mim. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa palavra linda, maravilhosa, te agradecer porque o Senhor é esse Deus todo-poderoso, é esse Deus que quer o melhor para cada um de nós, é esse Deus que está presente em todos os momentos da nossa vida. Eu quero pedir ao Senhor agora, nesse momento, que o Senhor nos ajude a praticar a sua palavra, que a gente possa tomar uma atitude, assim como diz Tiago, de não somente ouvir, mas também ser praticante, para que as nossas decisões que nós tomamos a partir de agora possam ser decisões segundo o teu coração. Que a gente não venha, Senhor Deus, a tomar nenhuma decisão conforme a nossa vontade, mas que a gente possa obedecer a tua palavra, porque o Senhor em tudo tem um propósito para cada um de nós. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe, e que nós possamos sair daqui nessa noite, Pai, com essa certeza de que o Senhor precisa ir à frente, o Senhor precisa tomar as nossas decisões. Eu quero também agora, nesse momento, orar por você que está aí
entregando a sua vida para Jesus. Eu quero que você possa repetir comigo, aí onde você está mesmo, na sua casa, sentado, eu quero que você repita essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu quero, nesse momento, entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero, Senhor Jesus, me arrepender de todos os meus pecados, de todos os meus erros que eu cometi no passado. Senhor Jesus, vem fazer morada aqui na minha vida. Entra dentro de mim, toma conta do meu ser. Faz, Senhor Deus, a tua vontade. Senhor Jesus, eu creio que tu és o Filho de Deus. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor ressuscitou no terceiro dia e não está mais naquela cruz pendurado, mas está vivo aqui no meio de nós. Que Deus te abençoe nessa noite. Que você que recebeu Jesus nessa noite, você possa também tomar decisões agora, segundo a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.